Vamos pedir à nossa irmã Lígia para fazer uma leitura de ambientação para nós. Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Prossigamos. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Paulo, Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Se te imobilizas na estrada, a pretexto de amarguras acumuladas ou de ofensas recebidas, lembra-te de Paulo, o apóstolo intrépido, que, sobrecarregado de problemas, não se resignava a interromper o trabalho que o mestre lhe conferira. O amigo providencial da gentilidade não se entretinha a escutar os remorsos que trazia do seu tempo de adversário e perseguidor do Evangelho. Não lamentava os amigos descrentes da renovação de que fornecia testemunho. Não se queixava dos parentes que o recebiam empunhando o azorrague da expulsão. Não se detinha para lastimar a alteração dos afetos que a compreensão azedara no vaso do tempo. Não cultivava a volúpia da solidão, porque lhe faltasse a bênção do tálamo doméstico. Não se fixava nos espinhos que lhe ferreteavam a alma e a carne. Não obstante, reconhecer-lhes a existência. Não parava com o objetivo de reclamar contra as pedradas do caminho. Não se concedia férias de choro inútil ante as arremetidas do mal. Não se demorava na rede dos elogios, sob o fascínio da ilusão. Não se cristalizava nos próprios impedimentos. Seguia sempre na direção do alvo que lhe cabia atingir. Assim também nós, endividados ou pecadores, pobres ou doentes, fracos ou inábeis, desiludidos ou torturados, uma coisa façamos. Acima de todos os tropeços e inibições, prossigamos sempre para diante, olvidando o mal e fazendo o bem. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Ô, Márcia, você tem o livrinho da Sheila aí contigo? Tenho sim, tenho sim. Dá para você ler para a gente? Leio sim, leio sim. Boa noite a todos, graças a Deus. Mensagem do dia é destino espiritual. A vida de cada pessoa é como um rio correndo para Deus. No mundo encontrarás quem te fira com os calhaus da ingratidão. Outros tentarão turvar as águas dos teus pensamentos, lançando ideias poluentes. Por vezes, as dificuldades te apertarão o leito da existência, fazendo surgir as ondas da insegurança. De outras vezes, depararás com as pedras do desânimo, tentando barrar-te o curso. Em todas as situações, porém, continua seguindo, animado pela correnteza da confiança. Tudo passará e nenhum obstáculo conseguirá impedir que deságues no oceano do amor total, onde encontrarás a razão do teu destino espiritual. Graças a Deus. Vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a Francisco e vamos orar. Divino amigo, aqui estamos reunidos em teu nome, buscando entender, compreender e vivenciar o teu evangelho, os teus ensinos que tu nos deixaste. Te pedimos que permita que esses amigos espirituais que trabalham contigo possam nos auxiliar na noite de hoje, orientando, esclarecendo, amparando,
dando-nos novas energias para que possamos persistir no caminho do bem, do amor e da paz. Muito obrigado por tudo, Senhor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. O João, pode fazer a leitura do Evangelho para a gente, mas pode pegar um trechinho maior. Tá. É o Cristo Consolador, é o capítulo 6 do Evangelho. Ótimo. O item 2, tá? Que é um trecho maior um pouquinho. Tá. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram a sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança vem amenizar o seu amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus estabelece uma condição para a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe, assim, como dever, o amor e a caridade. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Obrigado, João. Dona Clélia já entrou aí? Não, não entrou ainda não. Que eu saiba, não. Então, Não estou vendo. Vamos conversar um pouquinho. Ela ia falar sobre Moisés, Jesus, Espiritismo. Nós vivenciávamos o ano de 1273 no governo de um faraó chamado Meneptah, do Egito. Os judeus já estavam lá como escravos há bastante tempo. E, dentre os judeus, um fora criado de maneira diferente por uma irmã do faraó. E, de uma maneira camuflada, esse jovem judeu foi treinado, orientado, esclarecido, educado, frequentou os templos religiosos, onde aprendeu doutrinas totalmente diferentes daquelas que se vivenciava toda aquela região de um Deus único, um Deus poderoso que tudo criava e organizava. E, após fazer verificações, ele se condoeu do tratamento que muitos escravos recebiam dos egípcios. E, num desses acessos de raiva, ele acabou matando um soldado egípcio e foi denunciado. Teve de fugir. E nessa fuga, talvez já programada do plano espiritual, uma vez que tudo que nos acontece, nós já nos foi previsto anteriormente, ele recebeu determinadas intuições para ir por determinado caminho e acabou encontrando uma tribo que o aceitou como igual. Ele foi entendido e compreendido em seus desejos, conseguiu uma esposa tribal e o plano espiritual começou a se utilizar dele para que ele pudesse trazer novas informações e reeducar aquele povo que estava trabalhando lá como escravo. Assim, ele retorna ao Egito, já acompanhado de seu irmão Arão, porque Moisés tinha umas coisas interessantes. Ele era meio gago, ele era ruim para falar. Mas o irmão, pelo contrário, não tinha grandes ideias, mas gostava de falar e falava muito bem. E Moisés era vidente, audiente, tinha lá seus graus mediúnicos, e ele
dava as ideias e o Arão falava. E assim ele conseguiu chegar até o faraó e queria retirar o seu povo do Egito. Agora, a dificuldade era explicar para os próprios judeus que eles ali eram intrusos, eram escravos, viviam como escravos, que eles eram um povo eleito de Deus, que precisava ter novos caminhos na sua vida. E, aos poucos, ele conseguiu. Algumas vezes com uma conversa, outras vezes com usos da mediunidade, que tinha poderes físicos, né? Hipnóticos. Muitas das vezes ele hipnotizava e fazia com que a pessoa obedecesse. Era, para quem já era escravo há 400 anos, já tinha se acostumado com aquele obedecer, ficava difícil dominar esse povo. E muitas das vezes o pessoal diz assim, ele usou muita agressividade, mas se ele não usasse agressividade, ele não teria conseguido retirar aquele povo da região. E aos pouquinhos ele foi conseguindo encaminhar aquele povo e através de, o pessoal diz, de sortilégios, né, de fenômenos físicos, incompreendidos da época, compreendidos sim dos sacerdotes egípcios e dos faraós, mas eles também, por sua vez, não podiam abrir todo o leque de conhecimento que eles tinham, porque eram irmãos vindos de um outro planeta, que estavam aqui em adaptação e recondução daquele povo atrasado que estava lá no Egito. Eles também não podiam se utilizar daqueles meios, porque aquele povo todo ignorante ficava vendo o que estava acontecendo. E Moisés não, Moisés tinha o objetivo de retirar o seu povo. Era a tarefa dele, retirar aquele povo dali para outro lugar, porque isso aí seria, no futuro, a vinda do Messias, que já era planejada há milênios. Então, esse povo, aos poucos, foi conduzido através do deserto, passou 40 anos no deserto, porque Moisés foi ensinando, falando o que tinha de ser feito, como tinha de ser feito, mas ele precisava segurar aquela geração mais antiga no deserto para que os novos, com novas mentalidades, fossem os idealizadores da colônia, vamos assim dizer, do povo judaico. Então, ele... Dona Clélia, ela acabou de entrar. Entrou? Então, vamos deixá-la falar, porque eu fugi lá para a história para não atrapalhar a palestra dela. Maravilhoso, por sinal, maravilhoso. Maravilhoso. Olha só, eu estava aqui te ouvindo, deixa eu te falar. Eu já cheguei atrasada, coitada de mim, eu fiquei aqui tão nervosa, não é? Mas então vamos lá, porque é tal história, você já começou a falar, já fez esse introito, então o que a gente vai falar agora? A gente vai ter que fazer um apanhado, né? Porque o que nós tínhamos programado, né? Que eu não vim destruir a lei, não é isso? Não é isso aqui? Pois é. Então, essas 3 revelações que nós conhecemos foram as revelações de Moisés, não é? Que era uma revelação de Moisés, era uma, vamos dizer assim, uma fé imposta, não é? Era uma fé imposta, e era uma coisa regional, era um local determinado, né? Nós não íamos começar por aí, não íamos começar lá do Moisés, que o nome Moisés quer dizer tirado da água, né? Tirado da água, ele veio naquele cestinho, aquela história toda que nós íamos contar, mas não dá mais tempo. Bom, enfim, então essa fé de Moisés era aquela fé de olho por olho, dente por dente, né? Era aquilo imposto. Aí veio Jesus Cristo. Jesus Cristo chegou e o que ele fez? A fé já era uma fé conselheira, era uma fé persuasiva, mas também era local, não é? Era num determinado local que ele fazia as suas, lá os encontros com os discípulos dele, tratava aquela coisa toda. E aí veio o quê? O Espiritismo. O Espiritismo ele é abrangente.
O Espiritismo nos traz a universalidade do ensino. E ele nos traz não mais aquela fé imposta por Moisés, mas nos traz uma fé raciocinada. E esse Espiritismo, a nossa doutrina, não é? Ela tem, assim, é a terceira grande revelação na humanidade e tem características próprias. Uma das características dela é a universalidade, não é? Então, é uma doutrina integrada, vamos dizer assim, por 3 componentes. A gente sabe que é aquele triângulo, não é? Aquele triângulo equilátero, e que a religião lá em cima, porque nós elevamos o nosso pensamento, né, para Jesus e para Deus, então, o que ela, mas eles se interagem, não é? Os 3 componentes, e vão permitindo para nós essa fé raciocinada, né? Então, o que nós vemos, né? Vamos continuar, né? A Moisés, né? Moisés, sabiam que Moisés morreu com 120 anos? Nossa Senhora, viveu para caramba, né? Mas que ótimo. Então, Moisés, ele revelou a existência de um Deus único, aquele Deus soberano, Senhor e orientador de todas as coisas. E ele nos trouxe o Decálogo, aquela tábua da lei, os 10 mandamentos, que nós não vamos dizer agora, porque todos nós já o conhecemos, né? E aí veio Jesus. Jesus acrescentou a revelação da vida futura, assim como das penas e recompensas que aguardam o homem depois da morte. E revelou um Deus clemente, soberanamente justo, bom, manso, misericordioso, que perdoa ao pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. Nós vemos isso, né? Então, cada dia para nós é um ponto de partida, não é? Para uma nova vitória. Esperamos que seja vitória e que não seja uma derrota, né? Não importa o que se perdeu ontem, o importante é o que nós podemos conquistar hoje. E até hoje o nosso áudio foi falando do hoje, não é? Dessa importância do hoje. Então, o que acontece, né? Jesus disse o quê? Que não vinha destruir a lei, nós já vimos isso. E o que é uma revelação? Revelar vem do latim, não é? Revelare, cuja raiz é velum. Velum é véu, e significa literalmente sair do véu, não é? É o revelare, é o descobrir, é dar a conhecer uma coisa secreta, uma coisa que era desconhecida. Então, a humanidade da era cristã, ela recebeu a revelação divina em 3 aspectos essenciais. Nós vimos que Moisés, ele trouxe a missão da justiça. E o Evangelho, Jesus, ele nos trouxe o quê? A revelação, aquela revelação insuperável do amor. Ele nos trouxe esse amor. Não é? E o Espiritismo? O Espiritismo, o que ele nos trouxe? Aquela sublime tarefa da verdade. Da verdade, né? Isso não foi dito por mim, foi Chico Xavier, no Consolador, pelo Espírito Emmanuel, na questão 271. Então, Moisés revelou aos homens a existência de um Deus único. E o Espiritismo, longe de negar ou de destruir o Evangelho, ele vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que ele revela, ele veio
mostrar tudo quanto o Cristo disse, mas não apenas disse. O Cristo disse, mas fez. Então, no centro dessas três revelações, encontra-se Jesus Cristo como fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria. E é que, com o amor, é que a lei se manifestou na Terra, no seu esplendor máximo, a justiça, a verdade, nada mais são do que instrumentos divinos da sua exteriorização com aquele Cordeiro de Deus, alma da redenção de toda a humanidade. Então, a ciência, a filosofia, ela vinculam à Terra essa figura simbólica, porém, a religião é o ângulo divino que a liga ao céu, né? Então, olha só, esse triângulo que nós estávamos falando sobre ele, descrevendo esse triângulo, né? E nós sabemos porque a nossa doutrina, né? Eu estou meio assim porque eu fiquei nervosa, me desculpem, por causa da hora. Então, eu estou assim, um pouquinho muito perdida, cheia de papel. Mas, olha só, mas nós vamos nos encontrar. Né? Então, o que a gente vê? Né? Que a nossa doutrina, né? Nós vamos falar bem agora, vamos voltar à nossa calma e vamos nos reportar à Gênese, né? Porque isso daqui nós damos na Gênese, né? Então, o que é? Vamos lá. O Espiritismo é justamente essa terceira revelação, não é? E que nos faz justamente, e quando nós, foi interessante, eu vou contar um caso, quando nós começamos a dar Gênese, eu entendia tudo, mas, claro, né? Eu já tinha estudado, já tinha feito a educação mediúnica, então eu achava que eu sabia tudo, mas quando eu comecei a dar Gênese, nós fazíamos o Evangelho no lar, né? Às quintas-feiras, como faço ainda, às 5 horas da tarde, mas eu fazia com meu marido. Então, eu tinha começado a dar Gênese, aí eu estava na sala esperando ele vir para fazer o Evangelho, e aí, de repente, eu abri o Evangelho e falei assim, meu bem, falei assim mesmo, olha só, as 3 revelações que a gente dá na Gênese. Então, o que eu fui descobrir? Olha só, que quando Jesus fala, né, quando tem que ele diz assim, como é? A parábola da... agora até esqueci o nome, tá vendo? Me ajudem aí, gente. Quando fala assim, me ajuda, Adilson, que diz assim, não é parábola não, não é parábola não. Eu fiquei meio nervosa, mas vamos lá. Quando diz assim, né? Primeiro chamaram os convidados lá, aquelas pessoal importante, né? Deixar a sua casa, não tem uma passagem assim? Tem, não é? Festim de bodas. Festim de bodas, obrigado, garoto, era isso que eu queria, era o festim de bodas, que estava aqui e não saía, não é? Estava aqui, não saía. Festim de bodas. Então, foi chamada a primeira vez, olha aí, ninguém foi, não é? Não deram bola. Aí foi chamada a segunda vez, e o que aconteceu? Também ninguém foi. Aí o rei lá, o todo-poder, falou o quê? Ficou irritado, não foi? Ficou irritado. E disse, chama todo mundo, vai às encruzilhadas, não é? Faz, acontece, não sei o que lá. O que é isso? A universalidade, olha aí. Não é? Então, eu até fiz um trabalho sobre isso, eu vejo no Festim de Budas as 3 revelações. As 3 revelações. Porque quando a gente estuda e quando a gente compreende, a gente faz a transferência, né?
a gente vai e aí faz aquela transferência e entende muitas coisas que, quando a gente lê, parece que a gente não entende bem. Porque, chamou não sei o quê, aí foi o convidado com aquela roupa de festa, aquela coisa toda, não sei o quê. Mas aí me veio isso nitidamente na cabeça, eu tenho até um trabalho falando sobre isso, todo estipulado, né? Então, o que que a gente vê, rapidamente falando? Que existem caracteres da nossa revelação espírita. O espiritismo é uma revelação divina, de origem divina, mas ela é calcada aonde? Na verdade, na autenticidade. E essa terceira revelação, ela vem nos mostrar o quê? Que a morte não existe, que o espírito é eterno, existe a imortalidade, é aquele espírito e aquelas fases da reencarnação. Então, o espírito ele leva em sua bagagem moral, intelectual, ele leva aquilo que ele aprendeu, não é? E existe uma solidariedade do homem com relação ao seu passado, vivendo o presente, com vistas ao futuro. Não é? Então, a criação do espírito, ela, lógico, antecedeu a criação do homem. Não é? A gente raciocinando chega a essa conclusão. Não é? E o Espiritismo, ele nos traz as respostas, as indagações do ser, do destino, da dor, não é? Então, ele tem esse aspecto tríplice da filosofia, da religião, da ciência, e ele identifica o perispírito como sendo um corpo fluídico. E ele cumpre a promessa do Cristo na vinda de um Consolador. E ele confirma as leis naturais, ele estabelece supremacia das leis morais em relação às leis disciplinares, porque nós somos regidos por leis, não é? Todos nós somos regidos por leis civis e leis morais, leis naturais, não é? Então, a autoridade da revelação espírita, ela é indiscutível. Ela permite ao homem viver transformações individuais em seus gostos, nos seus hábitos, nas suas tendências, e com isso ele pode modificar os seus hábitos e as suas relações sociais, que levarão a humanidade terrena a progredir em direção a Deus. Então, a terceira revelação, né? Ela tem a origem divina e ela tem essa verdade, essa autenticidade, é um dos caracteres dela, né? Tem também um caráter de complementariedade, é a continuidade no tempo devido e consequência da segunda revelação. Eu estou fazendo ao contrário, não é? Em consequência da segunda revelação, que é Cristo. Ela complementa a pregação de Jesus, agindo ao íntimo de cada um, na consciência, explicando, possibilitando o progresso individual pelo bom uso de quê, gente? Bom uso do nosso livre-arbítrio. Ela tem um caráter de universalidade. Quanto aos espíritos, todas as comunicações, independente do grau de elevação moral e intelectual, porque nós temos várias comunicações boas, comunicações não tão boas, né? Para não dizer ruins. Então, quanto ao agente divulgador, ela é instrumento da espiritualidade e não houve a figura de um mestre, como houve de Moisés, como houve de Jesus. Então, ela tem um aspecto que coletivo.
São pessoas diferentes, são povos, são raças, são crenças religiosas, políticas, idades, níveis culturais, níveis sociais. E quanto ao público-alvo? Atinge o quê? O espiritismo? Ele atinge diferentes povos. E quanto à área de atuação? O que nós vamos verificar? Quanto à sua área de atuação, é toda a Terra. Há essa possibilidade, toda a Terra. Existe uma universalidade, não é? Geográfica. Então, nós vamos seguindo. Mas ele ainda tem mais um caráter, que é o caráter da perpetualidade, resultante da unificação em torno das ideias, dos valores morais, que lhe dá força, que lhe dá poder. Por quê? Por ser essa terceira revelação, ela é verdadeira, ela é autêntica, ela é indestrutível, como oriunda, vamos dizer assim, da conjugação de espíritos desencarnados. Então, são inteligências, pensamento, consciência dos homens, e fatores esses que são indestrutíveis. Nós não podemos destruir a sua inteligência, né, Adilson? Porque você é muito inteligente, você tem uma versatilidade, você vai e vem, parará, parará. Então, eu não posso chegar e dizer, Adilson, você não vai ser mais inteligente, você vai parar com isso, hein? Tá? De ficar aí se metendo. Então, não é assim que acontece a coisa, eu não posso, não, é indestrutível isso, né? Então, e tem um caráter também de progressividade. A semelhança de todas as ciências, o espiritismo não é estático, ele é dinâmico. E ele acompanha o quê? Ele acompanha o progresso. Ele acompanha o progresso. Ele não é estático, não é? Ele é dinâmico, como nós temos. Então, surge, então, mais um caráter da terceira revelação, a juntar-se aos demais, que é o caráter da progressividade. Assim, o espiritismo, ele vai acompanhar sempre as novas verdades da ciência, verdades fundamentadas nas verdades das leis naturais, de acordo com um aumento do conhecimento do homem, da sua evolução moral e da sua evolução intelectual. Gente, eu não ia falar nada disso, tá? Eu peguei isso aqui, é minha apostila que eu dou para os meus alunos do terceiro período, que estava aqui do lado. Não ia falar nada disso, eu ia falar uma coisa mais abrangente, de acordo com o que está aqui escrito, não é? Do não vim destruir a lei. Bom, mas o Espiritismo é uma das três revelações, não é? E sendo uma das três revelações, e nós, como espíritas, nós precisamos realmente tomar conhecimento dessa revelação, porque é muito fácil você chegar e dizer, eu sou espírita. Será que é mesmo espírita? Não é? Será que nós já somos realmente espíritas? Porque para ser espírita não vale, não basta a gente chegar e dizer assim, eu sou espírita, entrei na doutrina. Não, não é assim. Achou bonitinho? Não, falar cada coisa bonita, lá o pessoal faz umas palestras que eu vou te contar. Poxa vida, você é espírita. Não é assim não, gente. Nós temos que ter, acima de tudo, responsabilidade. E no momento em que a gente entra na doutrina, nós precisamos deixar a doutrina entrar em nós, modificando para melhor, claro, né? Aquilo que nós estamos aprendendo, modificando para melhor a nossa vida. E não podemos ficar marcando passo, não, tá? Então, o que nós podemos... Adilson, você me diz uma coisa, eu nem sei que horas são, e a coisa ficou deturpada. Eu prometo que... Não, tem muito tempo, só ainda tem mais aí uns 10 minutos. É? Poxa! E eu atrasada, meu Deus do céu, agora vamos lá, vamos ver o que é que eu vou falar agora, né? Porque eu tirei
vamos dizer assim, eu desfiz o trabalho, né? Não continuei com aquilo que eu ia fazer, não. Até perdi onde é que está a minha conclusão, que a minha conclusão eu vou fazer como estava, não é? Bom, é isso aí, a conclusão está aqui. Pronto, então vamos lá continuar falando, né? Bom, gente, então, o que nós estamos falando, né, da nossa doutrina e dessa possibilidade que nós temos de melhorar. Porque quando a gente entra na doutrina, a finalidade, porque a doutrina, ela é, na parte moral, ela é, até vai rimar, ela é essencial, não é? Nessa parte moral. Ela nos dá aquela orientação, ela nos dá o rumo, ela nos dá a direção. Agora, nós vamos seguir ou não, porque nós ainda somos muito imperfeitos, nós somos crivados ainda de defeitos, nós temos ainda uma coisa que se chama vaidade, não é? Vaidade. Você, quando eu digo você, não é você não, Adilson, eu estou olhando para você, mas não é você não, é qualquer pessoa, né? Nós, vamos nos incluir, nós somos ainda voltados para a coisa imediata, nós temos ainda muita vaidade, não é? Nós temos ainda, assim, aquela coisa do ter, e não nos fixamos ainda muito no ser, em melhorar a nossa vida, em sermos um pouquinho mais humildes, não é? Em sermos mais compreensivos, em sermos mais tolerantes e não enxergarmos aquele cisquinho no olho do outro, quando nós temos no nosso olho aquela trave incomodando. Então, nós precisamos de uma reforma. Como existem reformas, houve tanta coisa na nossa doutrina que foi se ajustando, está sempre evoluindo, né? Nós precisamos também fazer a mesma coisa conosco, fazer aquela higienização sempre, sem estar... nós notamos ainda isso, infelizmente, nós não somos perfeitos, né? Ainda, e notamos essa coisa de um querer aparecer mais do que o outro, sabe? Uma coisa desagradável ainda que nós notamos na nossa doutrina, quer dizer, não na nossa doutrina, né? Em quem professa a doutrina, em quem diz que é espírita, mas que realmente não é ainda não. Para ser espírita é dose, né? Não, Adilson, não é? Não é? A gente precisa pensar e agir conforme a doutrina nos ensina. Porque é fácil, como eu já disse, você é espírita, mas você não faz aquilo que a nossa doutrina nos ensina, o respeito ao próximo, gente. O respeito. Nós devemos respeitar o nosso irmão que está ao nosso lado. Nós não podemos impor a nossa vontade. Não devemos, poder a gente pode tudo, não devemos impor a nossa vontade, achar que eu sei tudo. O outro, coitado, ainda está muito defasado, não é assim, não. Nós temos que ter, como diz o Bezerra de Menezes, o doutor Bezerra de Menezes, unidos, a união, nós precisamos disso, de união. Mas o que a gente vê? Nós vemos ainda, infelizmente, nós vemos ainda muita desunião, muita desunião. Não sei se vocês veem, mas nós vemos e sentimos ainda que há pessoas que se dizem espírita, é fácil, mas que ainda não conseguiram ser espírita. Porque é difícil, é difícil, é difícil. Porque nós precisamos ter
um controle até, né? Sobre aquilo que nós queremos e aquilo que nós podemos e aquilo que nós devemos. Existe isso, essa diferença. Eu sei até onde eu posso chegar, porque o meu direito, ele esbarra quando começa o direito do outro. Eu não tenho o direito de ultrapassar os limites e de querer que o outro haja da maneira que eu penso que é assim que tem que agir, não é? Não, não é. Cada um tem um direito, a liberdade, nós temos o quê? Livre-arbítrio. E se nós temos livre-arbítrio, nós vamos ter que dar depois conta daquilo, do nosso livre-arbítrio. Eu pensei assim, fiz assim, depois eu vou ter que prestar contas, não é? Como eu usei o meu livre-arbítrio. Então, gente, nós precisamos, nessa doutrina, tá? E quando esse capítulo 1, primeiro capítulo do Evangelho, ele vem dizendo que não vim destruir a lei. Olha aí. Nós não estamos aqui, existe sim uma lei de destruição. A gente sabe disso, né? Nós sabemos que existe uma criação, existe depois uma conservação, existe um momento de uma destruição, depois volta, e aquele ciclo se fecha lá na destruição. Por quê? O que temos? Nós temos, às vezes, uma, vamos dizer assim, destruição drástica. A gente não vê, né? Hoje em dia mesmo, nós estamos passando, não é por um acidente físico que tem aquela destruição drástica que acaba, um tsunami, um negócio. Nós não estamos, entre aspas, nesse tsunami dessa bendita pandemia, não estamos? Onde está havendo o quê? Uma destruição, não é? Nós sabemos até, nós estudamos e sabemos as causas, o porquê que tudo isso está acontecendo, né? Quando eu digo nós, somos nós mesmos, né? Não sou eu, não, tá? Que sei que sou a sabichona, não é isso, não. Nós todos estamos acompanhando, nós estamos vendo o que está acontecendo. Então, nós precisamos, acima de tudo, sabe? É continuar firmes no nosso propósito de sermos espíritas, de levarmos a bom termo essa coisa, vamos dizer assim, essa escolha que nós fizemos nessa encarnação de sermos espíritas. Então, vamos ser espíritas de verdade. Vamos, nós sabemos o que a gente tem que fazer, então vamos fazer. Não vamos, sabe, ver o cisquinho no olho do outro, não. Vamos ver a trave no nosso, tá? E vamos maneirar, como a gente costuma dizer na gíria, maneirar um pouquinho o nosso comportamento, porque muitas das vezes nós nos achamos em determinadas posições e que aí a gente fica um pouco perdida, sabe? E acontece que começa a meter os pés pelas mãos. Então, nós temos que nos unir, gente. A nossa casa, ela precisa disso, de união, sabe? De nós termos, assim, uma convergência para aquilo que é bom para a nossa casa, né? Francisco de Paula, ele está sempre no comando da nossa casa, está ainda, não é? No comando da nossa casa. Então, nós precisamos, não, né? Existe a lei da destruição, mas vamos usar a outra lei que nós falamos, a lei da conservação, não é? Nós precisamos conservar intactos, não é? Porque nós, eu não ia falar isso não, mas eu não sei, nós somos videntes, vocês sabem disso, né? E atualmente
nós temos tido uns quadros de evidência interessantes, sabe? E que nos causa, às vezes, um certo, como nós podemos dizer, uma certa preocupação, a melhor palavra falando, né? Mas olha só, gente, mas não vamos nos preocupar, não. Vamos orar e fazer aquilo que nós estamos aprendendo. Se nós fizermos a lição direitinha, não é? Nós vamos passar de ano, nós vamos ver a nossa evolução espiritual. É isso que nós queremos. Nós não estamos aqui para marcar passo, não, gente. Nós estamos aqui, estamos tendo essa oportunidade de estudo, porque o estudo é importantíssimo. Ninguém pode ser espírita se não estudar, gente. Não dá. Nós precisamos de estudo, sim, tá? Para abrir a nossa mente, para nós não ficarmos feito aqueles boizinhos de presépio, né? Dizendo amém a tudo, né? Nós temos que ter personalidade, claro que temos. Cada um de nós precisa ter, não é? Cada um de nós é diferente um do outro, mas nós precisamos encontrar. A matemática nos ensina um denominador comum que fique bom para todo mundo e não apenas para uma minoria, não é? Então, gente, eu não ia falar nada disso, mas a minha língua, não sei por quê, começou a desandar a falar, porque na certa é preciso. Então, nós vamos terminar agora rapidinho, tá? Você disse que eu tinha tempo, agora eu falei demais. As 3 revelações divinas, Moisés, Jesus e Kardec. Ao servo do Senhor não convém contender. Paulo, Timóteo 2, 24. Amados irmãos, bom dia. É boa noite agora, mas não fui eu que escrevi. Foge aos que buscam demanda no serviço do Senhor. Não estão eles à procura de claridade divina para o coração. Não estamos convocados a querelar, e sim a servir e a aprender com o Mestre. Nem fomos chamados à entronização do eu, mas sim a cumprir os desígnios superiores na construção do reino divino em nós. Isso está no Pão Nosso, é de Chico Xavier, psicografia, né? De Emmanuel. Examinando a presença de Jesus no processo evolutivo da humanidade, recordemos as esclarecedoras informações do benfeitor Emmanuel. Até agora, a humanidade da era cristã recebeu a grande revelação em 3 aspectos essenciais. Moisés trouxe a missão da justiça, o Evangelho, a revelação insuperável do amor, e o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, traz, por sua vez, a sublime tarefa da verdade. No centro das 3 revelações encontra-se Jesus Cristo. Eu acho até que eu já li isso no início. Como o fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria. É que, com amor, a lei manifestou-se na terra no seu esplendor máximo. A justiça e a verdade nada mais são que os instrumentos divinos de sua exteriorização. A justiça, portanto, lhe aplanou os caminhos, e a verdade, conseguintemente, esclarece os seus divinos ensinamentos. Eis porque, com o Espiritismo simbolizando a 3ª revelação da lei, o homem terreno se prepara, aguardando as sublimadas realizações do seu futuro espiritual nos milênios por vindouros. Cada revelação representa uma síntese dos ensinamentos espirituais necessários ao aprimoramento da humanidade. O Velho Testamento é a revelação da lei, o Novo é a revelação do amor. O primeiro consubstancia as elevadas experiências dos homens de Deus que procuravam a visão verdadeira do Pai e da sua casa de infinitas maravilhas. O segundo representa a mensagem de Deus a todos os que o buscam no caminho do mundo. Esclarece André Luiz que Moisés instalara o princípio da justiça
coordenando a vida e influenciando-a de fora para dentro. Jesus inaugurou na Terra o princípio do amor, a exteriorizar-se do coração de dentro para fora, traçando-lhe a rota para Deus. Detectada a maturidade espiritual da humanidade terrestre, novas luzes chegam ao campo terrestre, marcando o advento da terceira revelação divina, a doutrina espírita, e caberia a Allan Kardec, o seu codificador, a laboriosa e abençoada tarefa de reunir as verdades anteriormente reveladas, para então estruturar o corpo doutrinário do Espiritismo, sob a assistência desvelada dos trabalhadores da Seara de Jesus. Esse texto é da FEB, não é? Então, nós vamos terminar dizendo o seguinte: Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. O papo estava muito bom, mas o relógio não para, não? Vamos então fazer a nossa irradiação. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Querido amigo divino, queremos te agradecer por todas as bênçãos que recebemos, mas também queremos pedir que a tua paz, o teu amor, esteja presente para toda a humanidade. Que a tua luz ilumine os governantes dos países, a fim de que eles trabalhem pela paz mundial, pelo bem-estar dos seus povos e dos seus países. Te pedimos vossa bênção para os irmãos que se encontram nos presídios, nos hospitais, nas clínicas, nas casas de saúde, para aqueles irmãos que dormem nas ruas, nas calçadas, onde houver dor e sofrimento, Senhor, que a tua paz, o teu amor esteja presente, amparando, fortificando, dando novas forças e energia para que todos os doentes, pacientes e todos aqueles que se encontram em dor e sofrimento possam ter novas forças e coragem para persistir no caminho do bem, da paz e do amor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Não esqueça da nossa casinha Francisco de Paula. Muito obrigado pelo teu carinho. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, vamos pedir a nossa amiga Tânia para fazer a prece para os irmãos desencarnados. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai amado, mais uma vez viemos te pedir que o Senhor possa levar a luz, o conforto aos nossos parentes, amigos, desconhecidos e principalmente, Pai, os suicidas que já estão na pátria espiritual. Que o Senhor possa, Pai, estar sempre dando o seu conforto e a sua luz. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Proença, é a tua vez. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Te agradecemos, Senhor, por mais esta noite reunidos na casa de Francisco de Paula, nessa mesa de trabalho, nessa mesa de amor. Agradecemos aos amigos da espiritualidade que nos permitem realizar esse trabalhinho. Agradecemos por tudo que aqui recebemos. A paz, a cura, o equilíbrio, o ensinamento que essa doutrina nos traz, como o estudo dessa noite, com tanto esclarecimento, onde a tua lei, Pai, foi colocada, e onde Jesus nos disse, não vim destruir a lei. Ele ainda falou, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não, não vim destruir, mas cumpri-las. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, enquanto tudo que estiver nesta lei não esteja cumprido. E nós te agradecemos, Pai, por tudo isso, sabedores de que a tua lei é imutável. E pedintes como somos, te pedimos força,
para continuar a nossa caminhada e sabedoria para cumpri-la, e sim, adiantarmos assim o nosso progresso espiritual. Por isso, Pai, nós te dizemos do fundo do nosso coração, muito obrigado. Obrigado pelo muito que o Senhor nos ama. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigado, meu irmão. Antes de terminar, eu vou só lembrar um diálogo do Felipe com Jesus após a discussão em Nazaré. Ele disse muito palavrão lá com os nazarenos e os colegas chamaram ele de brigão e o criticaram. Então ele chegou para Jesus e falou: Senhor, os nossos colegas me acusaram de brigão, de fofoqueiro, e como pode? Se dentre os eleitos, os que seguem o Senhor, não há união nem respeito, a nossa missão não vai à frente. Não vai. Jesus perguntou para ele: Felipe, você já conseguiu colocar o reino de Deus no teu coração? Felipe ficou meio sem jeito, falou: ainda não, Senhor. Ora, Felipe, o que diria as pessoas se o nosso grupo fosse só de eleitos? É E verdade. você, que ainda não conseguiu colocar o reino de Deus no teu coração, poderia ficar junto? Essa é a lição que o nosso querido Felipe dá a todos nós, que nos dizemos cristãos. Não? Meus irmãos, a nossa reunião foi muito boa. A gente pressente pelas energias que estamos captando, de paz, de harmonia. Eu desejo a todos muita paz, alegria de viver durante toda a semana. Que Deus abençoe a todos e com a graça de Deus, de Jesus e Francisco de Paula, a nossa reunião está encerrada. Mas vamos esperar um pouquinho que a Márcia tem uns bilhetinhos aí para a gente. Verdade. Microfone, Márcia. Márcia está com o microfone. Obrigada, muito obrigada. Fechado. Nós reiniciamos as seguintes reuniões públicas presenciais. Terça-feira, às 9 horas, às 15 horas e às 20 horas. Quarta-feira, às 9 da manhã. Quinta-feira, às 15 e às 20 horas. Sexta-feira, às 17 horas e domingos, às 15h30. Todas no salão do segundo andar. Uma nova sessão será reiniciada no dia 22 de junho, no térreo, que é uma quarta-feira, às 9 horas, né? No Recanto de Sheila, para pessoas com dificuldade de locomoção. As sessões virtuais, elas vão continuar, né? É claro que à medida que vão se tornando presenciais, vão deixando de ser virtuais. Então, o horário da sessão virtual do Francisquinho, de quinta-feira, ele sofreu uma alteração, retornou ao horário original, quer dizer, de 19 passou para 19h30. A sessão de segunda-feira do Francisquinho permanece com o horário inalterado, que é de 20 horas. O atendimento fraterno passou a atender presencialmente, acompanhando os horários das sessões públicas. E nós estamos com as nossas campanhas permanentes, nós vamos divulgar as necessidades das cestas básicas, do Lar de Francisco, né? E do enxoval dos bebês. E nós começamos a campanha do Inverno Solidário, vamos doar cobertores aos nossos assistidos. Então, vamos divulgar para vocês. Muito obrigada, viu?